Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Meu nome é Larissa e nesse vídeo a gente vai falar sobre consultas de banco de dados com o Spring Data JPA, tá? Então a gente vai ver como esse projeto, né, do Spring pode nos ajudar, né, a estar trabalhando com dados, então acessando dados do banco de dados, então como ele facilita, né, todo esse trabalho da gente, tá? Então, antes da gente começar, né, então se você ainda não se inscreveu aqui no canal, então se inscreve no canal e dá um like, né, aqui no vídeo, tá? Para ajudar nesse canal a crescer cada vez mais, tá? Então, bora lá. Primeiro, o que é, né, o Spring Data JPA, certo? Então, para começar, né, ele é um projeto, né, uma parte maior, né, do Spring, né, que é do Spring Data, certo? Então, nessa parte, nesse projeto, né, menor, né, do Spring Data, ele está trabalhando justamente com a especificação JPA, tá? Então, ele está especificamente trabalhando com essa especificação. Mas, no final das contas, o que é o JPA? Tá? Então, ele é uma especificação para a gente estar trabalhando, né, com o mapeamento objeto relacional. Né? Então, como eu vou estar trabalhando, né, com um banco de dados relacionais e com minha aplicação orientada a objeto. Tá? Então, ele surgiu, né, com uma especificação de fazer, né, esse trabalho. Tá? Então, hoje em dia, né, ele é chamado também de outro nome, né, Jakarta Persistence, né, mas no final das contas é o mesmo projeto. Tá? E no final, né, nessa história, né, como é que entra o Hibernate? Você trabalha com um banco de dados relacional, né, com Java. Você já deve ter ouvido falar, né, no Hibernate, né? Então, o Hibernate nada mais é do que uma implementação do JPA, tá? Então, como o JPA é uma especificação, então o Hibernate ele implementa essa especificação, certo? Então, o Hibernate também é chamado de uma ferramenta de ORM, né, que é justamente uma ferramenta que faz esse mapeamento objeto relacional, tá? Então, como foi, né, que ela surgiu, né? Então, lá, né, antigamente, né, quando a gente não tinha, né, ferramentas desse tipo, né, de ORM, né, então a gente tinha que criar tudo na mão, né, isso gerava, né, muito código SQL, né, então tudo que a gente tinha que fazer, né, no banco de dados era na mão, né, criando, né, os códigos SQL, né, isso o desenvolvedor, ele perdia muito tempo, né, fazendo todo, né, criando todos esses códigos SQL, tá? Então, justamente os ORMs surgiram, né, para facilitar, né, para dar produtividade, né, ao desenvolvedor quando estiver trabalhando, né, com bancos de dados relacionais, tá? E aí, né, no meio desse monte, né, de nomes, né, que a gente já viu, né, de ferramentas diferentes, quais são os benefícios, né, do Spring Data JPA, tá? Então, ele, né, associado, né, a gente não usa ou um ou outro, né, na verdade, né, eu falei do Spring Data JPA, falei do JPA e do Hibernate, né? Então, como eu disse, o Hibernate, né, ele é uma implementação do JPA e o Spring Data JPA, ele vai ter, né, vai estar trabalhando com dados, especificamente, né, trabalhando com essa especificação do JPA. Né? Então, a gente consegue, né, trabalhar o Spring Data JPA juntamente, né, com o Hibernate. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente também pode dar os primeiros passos usando nessas duas ferramentas em conjunto, certo? E aí, de fato, quais são os benefícios do Spring Data JPA? Então, imagine, né, que se a gente já tinha, né, um aumento de produtividade trabalhando com os ORM, né, como o Hibernate, imagine que o Spring Data JPA já facilita ainda mais, né, esse processo, né, ele está trabalhando com dados. No Hibernate, a gente faz o mapeamento, né, objeto relacional, e o Spring Data JPL permite que a gente faça, né, consultas ao banco de dados de forma muito mais simples. Né? Então, eu não preciso lá escrever todo, né, a minha consulta SQL para estar acessando algum elemento no banco de dados. Né? Então, ele vai nos prover, né, uma série de classes, interfaces que vão nos ajudar a estar trabalhando de forma cada vez mais fácil e produtiva, né, com as consultas que a gente precisa fazer a banco de dados relacionais, tá? Quando eu for mostrar para vocês, né, um exemplo, né, de como a gente pode dar os primeiros passos, né, com o Spring Data JPA, a gente vai ver que existem, né, dois elementos, né, que a gente pode se confundir. Né? Então, se você procurar na internet, né, sobre a utilização, né, do Spring Data JPA, você pode encontrar
essas duas interfaces, né? Então, o JPA Repository e o CRUD Repository, tá? Então, aí a gente pode se perguntar, né? Sim, qual a diferença, né, de um dos dois? Qual a diferença de eu utilizar um ou eu utilizar outro, né, na interface que eu vou utilizar, né, para acessar os dados da minha aplicação, certo? Então, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar justamente a diferença, né, entre esses dois elementos, tá? Então, aqui a gente tem justamente a hierarquia, certo, de elementos quando a gente está trabalhando com o Spring Data JPA, tá? Então, a gente pode ver primeiro, né, o primeiro elemento que é o CRUD Repository, né? E como o nome dele diz, né, ele vai ter, né, ferramentas, vai ter métodos que vão nos ajudar a trabalhar com métodos de CRUD, né? Que, para quem não sabe, são aqueles métodos que a gente precisa utilizar para inserir um novo elemento, atualizar, remover ou consultar, né, algum elemento, tá? Que são basicamente os métodos, né, as ações básicas que a gente precisa num sistema. Então, qualquer sistema ele vai ter que ter pelo menos, né, esses métodos. Né? Então, ele vai ter essas funcionalidades, basicamente. Né? Claro que pode ter muitas outras, né, muitas outras regras de negócio, mas pelo menos né, um sistema ele geralmente tem essas features, tá? E se a gente vir aqui embaixo, né, então a gente tem outros dois elementos, né, que é o Paging and Sort Repository, né, que vai estar responsável, né, por prover, né, métodos para a gente fazer, né, a paginação, né, e ordenação de elementos, certo? E tem essa outra aqui, né, que é Carry by Example Executor, né, então que vai estar, né, justamente nos provendo, né, métodos para realizar carries, tá? Então, carries de exemplo. E logo embaixo a gente tem JPA Repository, né? Então percebam que JPA Repository estende, né, desses outros elementos, né, que estão acima, né, dela na hierarquia, né, de herança, certo? E JPA Repository, né, ele tanto tem os métodos relacionados com, né, CRUD, né, como também utiliza Pagination and Security Repository, né, e esse é outro, né, também, né, que é Carry by Example Executor. Então, é como se ela tivesse, provesse mais métodos para a gente estar trabalhando, né, e utilizando a especificação do JPA, tá? Então, ela também tem métodos específicos da especificação, né, de JPA, tá? Então, se você não precisa, né, utilizar esses outros métodos, digamos que são a mais, né? Então, você só precisa utilizar os métodos de CRUD, então você pode usar, né, no seu repositório, né, esse elemento CRUD repository, mas, né, se você vai precisar utilizar esses outros métodos que são, né, que tem a mais, né, em JPA repository, então você pode estar utilizando, né, essa outra classe que é JPA Repository, tá? Então, se você ver, né, alguns exemplos, né, códigos, né, no GitHub, né, ou em qualquer outro tutorial que você vai encontrar, né, na internet, ou até ferramentas, né, que você vai precisar analisar o código, né? Então, essa basicamente são as diferenças entre CRUD Repository e JPA Repository, certo? E por onde eu começo, né, quando eu quero trabalhar, né, com o JPA Repository, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai lá para nossa ideia, como é que eu posso, né, começar a trabalhar, né, com Spring Data JPA, tá? Então, vamos lá, né, abrir a nossa IDE. Certo? Então, sim, antes de a gente ir para a IDE, né, né, abri, né, o Spring Initializer, né, como a gente, se você já viu outros vídeos aqui do canal, está acostumado a ver nessa tela onde a gente faz, né, a configuração da nossa aplicação com o Spring Boot, tá? Então, o que eu fiz aqui, né, deixei tudo por padrão, né, não alterei nada, né, aqui em relação às versões, tá? E as dependências que eu selecionei, né, basicamente foi Spring Web, né, porque a gente vê muito, né, basicamente aqui, a gente vai trabalhar muito com aplicações web, certo? E essa dependência Spring Data JPA, que é o que a gente quer ver, certo? Outra coisa, né, que eu acabei esquecendo, né, que a gente faltou o do banco de dados, né, que a gente vai utilizar, que é o Postgre, certo? Então, eu vou precisar do driver do Postgre, né, e aí eu vou baixar novamente, né,
esses arquivos, tá? Certo, pessoal? Então, voltando, né, aqui para nossa ideia, né, então já abri, né, no IntelliJ, né, o meu projeto, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar, né, nas configurações, né, do meu projeto, né, o acesso ao banco de dados, tá? Então, vamos lá, né, fazer essa configuração. Então, eu abri aqui o arquivo application.properties e eu vou, né, justamente colocar, né, a configuração, né, relacionada com o meu banco de dados, tá? Então, eu preciso colocar, né, qual é a URL, né, do meu banco de dados. Então, como eu disse, eu estou utilizando o Postgre, né, no meu localhost, e eu vou utilizar um banco, né, que eu já criei, né, lá no Postgre, que é Spring Data, o nome dele, certo? O username e o password, né, por padrão, tá? Então, como eu disse, eu estou em localhost, certo? E, né, outra coisa, né, que eu vou colocar aqui, né, relacionado ao Hibernate, né, que é uma configuração onde eu estou dizendo, né, para o Hibernate que toda vez, né, que o projeto, né, ele for, né, executado, né, então ele vai atualizar, né, o mapeamento, né, objeto relacional, né, então o mapeamento do meu banco de dados, caso haja alguma alteração, tá? Então ele sempre atualiza, né, se houver algum tipo de alteração lá no mapeamento, né, do meu sistema, certo? Então, basicamente, essa é a configuração que eu vou fazer, né, que eu fiz aqui para vocês verem. E, feito isso, eu vou, né, para a parte de especificar as minhas classes de domínio, certo? Então, quando eu estou falando de dados, eu preciso, né, justamente fazer esse mapeamento, né, de quais são as informações que eu vou precisar armazenar no meu banco de dados, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe, certo? Primeiro eu vou criar um pacote, tá? Que eu vou colocar o nome de domain, certo? Domínio. E vou criar uma classe chamada aluno, certo? Então, vamos supor que nosso sistema ele vai, né, tá resolvendo algum problema relacionado a alunos, certo? Beleza. Então, criei, né, a minha classe aluno. E aí eu vou precisar especificar, né, os atributos, né, e gerar, né, os métodos get e set dessa classe e os equals e hashcode, né, dessa classe também. Então, essa classe ela vai representar como seria o meu objeto aluno, quais são as características que eu preciso que ele armazene, tá? Antes disso, eu preciso colocar aqui acima do nome da minha classe, né, uma anotação chamada entity, certo? Para que ele entenda, né, o Hibernate entenda que essa classe ela é uma entidade, tá? E aí ele consegue, né, fazer esse mapeamento lá no banco de dados e traduzindo essa classe numa tabela, né, do meu banco de dados relacional, tá? Certo? Então, aí ele já está, né, dando um erro aqui na minha classe, porque ele está dizendo que ele precisa ter uma chave primária, né? Então, essa classe, se ela é uma entidade, ela precisa de uma chave primária, certo? Então, é só para a gente não perder muito tempo com essas características, né? Então, eu já vou pegar, né, essa classe que eu já separei aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui alguns elementos, né? E vou explicar para vocês, basicamente, né, o que eles são, tá? Primeiramente, né, eu preciso definir, né, o ID, né, o identificador da minha classe, tá? Então, vocês viram, né, que lá apareceu um erro, né, dizendo que a minha entidade, essa entidade, ela precisa de um identificador. E esse é o primeiro atributo que eu coloquei aqui, né, que é do tipo long, e eu coloquei ele como nome de código, certo? Quando eu estou trabalhando com chave primária, né, identificador, né, então eu preciso colocar essa anotação aqui, ID, né, para que o Hibernate entenda que é, né, um ID, certo? Então esse atributo, né, ele é um identificador. E eu estou dizendo aqui que ele vai ser necessário gerar, né, esse valor, né? Então toda vez que um novo, né, aluno for criado, então ele vai incrementando, né, o ID, né, desse aluno, certo?
Então, para que ele não ficasse vazio, né, quando eu criasse ou quando eu tivesse que criar um aluno, eu tivesse que toda vez, né, estar colocando o ID, né, para esse aluno, então não faz sentido, né? Então eu tenho que estar verificando qual ID que já existe no banco e tal. Então ele já faz isso para mim, né? Então ele já gera, né, o ID para esse atributo, tá? Então vamos resolver aqui esses problemas de importação, certo? Depois, né, eu coloquei, né, uma série de outros atributos nessa classe, né, como por exemplo o nome, certo? CPF, e-mail, né? Então, eu vou tirar aqui alguns, né, atributos que não sejam necessários aqui para essa explicação, tá? Beleza, vamos trabalhar com esses atributos, certo? Então, como eu falei, eu tenho o nome, né, o CPF, né, do aluno, telefone, e-mail. Aqui eu coloco alguns atributos de endereço, certo? Eu poderia botar também outra tabela, né? Enfim, vai de como você faz esse mapeamento, né, do seu sistema, tá? CEP e complemento, tá? Cidade e estado, tudo isso relacionado a endereço. Também eu preciso salvar, né, um atributo do tipo status aluno, né? Então eu criei um enum, né, para verificar se aquele aluno, para salvar se aquele aluno está ativo ou não, né? Então ele armazena essa informação, certo? E eu tenho, né, dois outros atributos, que é a turma, certo? E, né, o pacote que esse aluno, né, ele tem. Então, vamos supor, né, que a gente estivesse por exemplo, numa escola de inglês, né, e aí cada aluno, né, se ele paga um valor maior, ele tem um valor diferente, né, alguma coisa desse tipo, certo? Então, para questão de benefícios, certo? E aí agora eu vou explicar para vocês, né, o que são essas outras anotações que estão acima desses atributos que eu acabei de falar, tá? Então, essas outras anotações, elas estão relacionadas com validação, né? Então, eu verificar, né, toda vez que for criado um objeto desse tipo, ele vai verificar se tem algum tipo de validação que precisa ser feita. Então, vamos para um exemplo prático. Quando a gente vai responder algum tipo de formulário, né, então, que a gente não coloca algum campo, né, então, por exemplo, era obrigatório nome e CPF da pessoa, certo? E você não colocou, ou então colocou com poucos caracteres que não iriam caracterizar, né, aquela informação, né? Então aí o formulário diz lá que está faltando, né, aqueles dados, que aquele campo está em branco, ou que você colocou caracteres inferiores ao que é necessário, né, para aquele campo. Por exemplo, CPF. CPF sempre tem 11 dígitos. Então, se você colocar menos ou mais, né, de 11 dígitos, então aquela informação está incorreta, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de validação, tem do lado do formulário. Tem questão de máscara também, né, mas não vamos entrar muito em detalhe nisso, então a gente está falando aqui de validação, certo? Então, a gente pode colocar dentro da minha entidade, dentro da minha classe de entidade, essas anotações, para que quando lá no front-end a gente for utilizar, né, esses elementos, né, para criar um novo objeto desse tipo, eu consiga validar se aquela informação está correta, se ela foi inserida, né, se eu quero que permita que aquela informação seja nula ou não, né? Então tudo isso a gente pode fazer utilizando essas anotações, tá, joia? Então, é justamente isso que essas anotações aqui vão fazer. Então, por exemplo, not empty, né, eu estou dizendo, né, que esse atributo ele não pode ser vazio, tá? Então, eu posso também, né, tá utilizando essa mensagem, né, para dizer, para mostrar algum tipo de mensagem, né, para que o usuário entenda o que aconteceu, né, qual o problema que aconteceu, certo? Size, né, que justamente ele vai estar relacionado, né, com o tamanho, né? Então eu consegui verificar o tamanho, né, daquele campo, daquele texto que foi inserido, certo? Então aqui eu coloquei, né, mínimo de 2 e máximo de 32, e caso ele não esteja nessa especificação, ele mostrar uma mensagem, né? Nome precisa ter entre 2 e 32 caracteres, certo? A mesma coisa, né, para
CPF, né? Só que aqui a gente adicionou, né, uma nova anotação para dizer que o CPF ele precisa ser único, né? Então eu coloquei esse unique igual a true, né? Para dizer que, né, cada aluno tem um CPF diferente, né? Para evitar que sejam inseridos CPFs iguais, né? Então sejam criados alunos com o mesmo CPF, tá? Telefone, né? Não coloquei nada, né? Mas poderia fazer algum tipo de validação, né? Como por exemplo pela quantidade, né? Se especificar que é um número de celular, né? Então eu sei quantos dígitos tem, então eu poderia também fazer uma validação aqui, certo? E-mail, né? Então eu disse que ele não pode ser nulo, tá? Então também tem esse tipo de validação. Aqui eu não botei em telefone, né? Porque, né? Então nesse contexto o telefone não é uma informação essencial, né? Então poderia ser deixado em branco, tá? E esses de baixo, né, são as mesmas anotações que eu falei anteriormente, né, de tamanho e que não pode estar em branco, tá? Então, aqui embaixo, né, só para a gente ver esses outros tipos de anotações, que é o enumerated, porque é um tipo enum, certo? Aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem anotações justamente com relação o mapeamento, né, objeto relacional, né? Então, se eu tenho relação entre uma tabela e outra, né? Então, nessa tabela aluno, eu tenho, né, que salvar, que armazenar uma chave estrangeira da turma. Qual é a turma desse aluno, né? Então, quando eu fiz, né, o modelo, né, relacional desse sistema, então eu identifiquei, né, que eu queria, né, utilizar nesse formato onde na tabela aluno eu vou armazenar a chave, né, estrangeira da turma e a chave estrangeira do pacote, né, do aluno, né? Então a relação, né, de um para muitos, tá? Então aqui eu consigo fazer esse mapeamento, né? Então aqui many to one e eu vou colocar, né, qual é a coluna, né, que tem o ID, né, que no caso vai ser a chave estrangeira que eu vou precisar armazenar, que aqui ele está representado por ID turma, né, que é o nome, né, da chave primária dessa tabela, tá? É a mesma coisa, né, eu especifiquei aqui para o pacote, tá? Então eu vou colocar o join column, many to one e colocar qual é a chave primária dessa tabela, né, específica, certo? Então, basicamente é isso que eu preciso fazer na minha tabela, ou na minha classe identidade, né? Então, além disso, né, eu precisaria, né, gerar os get e set, né? Então, é uma coisa que a gente pode gerar aqui automaticamente, certo? O equals e hashcode também, né? Então, eu posso utilizar esse gerador de código, né, para fazer isso, né? Então, como eu estou explicando, né, todo esse processo, então não vou adentrar nessa parte, certo? Deixa eu só resolver aqui esses problemas de importação. Aqui, como eu não criei nessas classes de pacote, né, de turma, né, eu vou tirar, né, só para explicar para vocês como eu poderia fazer nesse mapeamento. Tá? E status do aluno também, porque eu senão teria que criar esse enumerated, tá? Então, pessoal, só para não ficar mostrando aqui essas mensagens de erro, eu vou tirar só essas anotações, né, de validação, só para a gente dar continuidade, né, aqui no passo a passo para a gente trabalhar com o Spring Data JPA, certo? Então, por algum motivo, ele não está, né, aqui reconhecendo a biblioteca, né? Então, vamos lá. Feito isso, né, feito essa... Deixa eu só gerar aqui o get system. Feito isso, né, agora eu preciso, né, criar, né, uma classe, né, uma interface, na verdade, que vai, né, utilizar uma daqueles dois elementos que eu falei lá no início desse vídeo, né? Ou o CRUD Repository ou o JPA Repository, certo? Então, eu iria criar aqui outro pacote, né, só para a gente deixar o projeto organizado, tá? Então, repository. Beleza. E vou criar, né, uma interface, certo?
vai chamar aluno repository. Ou aluno R, enfim, como você queira chamar nessa interface, certo? E aí eu vou dizer, né, que ela vai, né, justamente utilizar aquela, uma daquelas duas classes que nesse caso eu vou utilizar o JPA repository, certo? Tá? Então eu vou dizer justamente que essa interface ela herda, certo, de JPA repository, certo? Então ela herda de JPA repository. Feito isso, né, então a gente basicamente já poderia trabalhar, né, com alguns métodos, né, como por exemplo de criar, né, deletar, de encontrar, de find all, né, de todos esses que já estão, né, especificados, né, dentro dessa interface, né, de JPA repository, tá? Caso a gente queira fazer, né, utilizar alguma outra consulta específica, a gente pode fazer isso de maneira bem mais simples do que se fosse a gente fazer o SQL, né, na mão, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, certo? Alguns exemplos onde a gente pode estar trabalhando, né, com isso, né? Que a validation eu já falei, né? E a gente vai estar trabalhando agora com essa parte do find by, tá? Então bora lá. Como é que eu poderia, né, especificar consultas específicas para essa minha classe? Tá? Então, eu poderia, vamos lá, eu tenho a minha classe aluno e vamos supor que eu queira, né, encontrar alunos pelo nome. Tá? Então, eu quero fazer, né, na minha aplicação, procurar, fazer uma busca dos alunos pelo nome. Né? Então, eu poderia, né, simplesmente, né, especificar um método, né, um public, tá? Eu vou fazer ele vai ter que retornar um conjunto de elementos, né? Então aqui eu vou colocar uma list, certo? Aluno, tá? E eu vou, né, dizer, né, que eu quero encontrar os alunos pelo nome. E como é que eu faço isso? Então eu vou colocar o nome, né, do método find, né, que é encontrar by, tá? Então encontre por find by. Qual o nome do atributo que eu quero buscar? Então é nome, né? Então find by nome, certo? Então, se eu fizesse só isso, né, find by nome, né, e passasse por parâmetro o nome, né, do meu aluno, né, então que é o que eu quero receber, para poder encontrar o aluno, tá? Então, deixa eu só resolver aqui. Find by nome. Eu teria que colocar, né, passar por parâmetro o nome exato do aluno, né? Então tinha que ser exatamente igual ao nome do aluno. Mas para eu conseguir fazer isso, né, vai dar muita dor de cabeça, né? Porque pode ser que eu não saiba o nome do aluno completo, né? Então, que eu esqueça, né, alguma letra, alguma coisa, e aí vai ficar muito difícil de eu fazer essa busca, né, para o meu usuário, né? O usuário ele vai ficar meio, né, sem entender o que está acontecendo. Então, eu posso utilizar, certo? O find by nome contain, tá? Contém, certo? E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, deixa eu importar aqui list. Eu estou dizendo que eu quero encontrar os alunos cujo nome, né, tenha essa string que eu estou passando, né, por parâmetro. Então, o nome não precisa ser exatamente igual, ele precisa conter, né, aquela string, certo? Então, só fazendo essa especificação, né, do nome, através do nome do método, o Spring Data JPA ele consegue, né, identificar o que você está procurando e ele já faz, né, a consulta para você. Então, você não precisa fazer absolutamente mais nada além de criar o nome do método. Né? Então, vejam como é incrível, né, esse projeto, né, do Spring e facilita muito, né, a vida do desenvolvedor. Né? Então, você vai ganhar muita produtividade. Tá? Então, vamos lá para outro exemplo, né, utilizando, né, essa estrutura find by. Tá? Vamos supor que eu quero, né, encontrar o aluno, né, através do CPF, certo? Então, eu poderia especificar um método, né? Public aluno, né? Então, ele tem que me retornar um aluno, certo? Find by, né? Eu quero encontrar pelo quê? Eu quero encontrar pelo CPF, certo? Então, o nome do atributo é CPF. Então, vou colocar find by CPF, tá? Então, lembrar que, apesar de aqui o nome do atributo ele tá todo em minúsculo, né, CPF,
como é uma convenção, né, quando a gente está escrevendo, né, nomes de métodos, né, de variáveis, enfim, identificadores, né? Então, toda vez que eu vou começar uma nova palavra, a primeira letra ela tem que começar com a letra maiúscula, né? E a mesma coisa a gente vai utilizar para fazer essa estrutura desse método com o Spring Data JPA, tá? E por parâmetro, eu vou passar, né, o CPF, né, do aluno, né, que nesse caso é até botei string, né, é uma string, certo? Nesse caso desse atributo. Beleza, então isso aqui era poderia ser um outro método que eu poderia criar para a minha aplicação, tá? Então, deixa eu ver um outro exemplo, né, que a gente poderia, né, criar, tá? Um outro método com isso, certo? Então vamos supor, né, que a gente ainda tivesse, né, aqueles atributos que eu falei de turma, tá? Então vamos supor que aqui a gente tivesse um atributo de turma e eu poderia também, né, especificar um método, né, para encontrar qual é a turma do aluno. Eu poderia criar uma estrutura de um método find by turma, mas eu não quero identificar pelo ID da turma, né? Que pode ser que, né, lá no front-end eu não tenho essa informação do ID, né? Então, como eu estou na parte de aluno, né, então não tenho o ID da turma. Eu quero encontrar através de um outro atributo da turma, como por exemplo o nome, né? E como ficaria isso, né? Então, lá quando eu for fazer o meu find by, né? Vou mostrar aqui para vocês como seria, mas aqui ele não vai funcionar, né? Porque eu não, não tenho, né, esse atributo, né, especificado. Né? Então, eu poderia colocar aqui find by turma, que é um atributo, né, que tá lá, estaria lá em aluno, find by turma. Coloco um underline para dizer que é um atributo de turma, porque se vocês lembram, lá na minha classe aluno, ele era um atributo do tipo turma. Então, turma também tinha seus próprios atributos, tá? Então, tinha o ID da turma, o nome da turma, enfim, outros atributos, tá? Então, eu posso buscar, né, através de um atributo específico daquele objeto, tá? Então, eu poderia colocar aí find by turma underline nome, por exemplo, né? E aí ele ia procurar, né, o aluno pelo nome da turma, tá? Então vejam, né, o quão poderoso é o Spring Data JPA, tá? Então poderia fazer, né, string e colocar o nome, né, da turma, né? E aí ele seria, né, uma lista, né? Então eu colocar, né, uma lista, né, que aí ele encontrar, né, os alunos pela turma. Então, enfim, eu completar, né, esse método, tá? Então percebam quão poderoso, né, esse projeto, né, do Spring Data JPA. E caso você queira, né, criar, né, alguma outra consulta que esteja nesse padrão, né, find by, né, alguma coisa, né, fazer algum tipo de comparação, tudo isso você pode ter acesso aqui, né, através da documentação do Spring Data JPA, certo? Então, aqui, né, a gente consegue, né, tem alguns exemplos, né, de como você pode fazer essa utilização, tá? Então, caso seja um caso bem específico, né, do seu projeto, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como ele especifica, né, esses exemplos, tá? Certo, e aqui, então, nessa parte aqui, né, de Query Creation, a gente tem, né, justamente várias keywords, né, então, palavras-chave que você pode utilizar para estar fazendo essas consultas com o Find By, né, então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui Find By last name and first name, né, então, vamos supor que eu tivesse esses dois atributos, primeiro nome e sobrenome, né, último nome, né, e aí eu posso encontrar, né, utilizando esse atributo, né, esse operador relacional e, né, então eu verificar, encontrar a pessoa, no caso, né, o nome, né, que tivesse esse nome, esse primeiro nome e esse sobrenome, né, então eu posso utilizar IND, eu posso utilizar o OR, eu posso verificar, posso utilizar esse is, certo? Então, find by first name is, né, então identificar se o primeiro nome passar, né, por parâmetro, ele vai encontrar todo mundo que tem aquele primeiro nome, certo? Between, né, então eu poderia colocar, né, uma data, né, eu colocar para ele encontrar
por uma determinada data, né? Então, utilizar esse between, né? Então, colocar o start date, né? A partir da data inicial, eu consegui fazer essa consulta, tá? Então, eu posso utilizar o less than, né? Então, eu colocar find by age less than. Então, encontre pela idade, a idade menor que essa, né? Então, less than. Então, eu encontrar, né? Aqueles indivíduos que tivessem menos de 21 anos, por exemplo, né? Então, é isso que ele faz, tá? Então, aqui a gente tem, né, toda essa documentação, né, caso você queira, né, utilizar essas palavras, né, essas keywords específicas, né, que são, né, mais específicas do que essas que eu falei, né, no exemplo, tá? Então, eu posso também ordenar, né, então, eu posso encontrar e, por fim, ordenar. Então, eu utilizo o order by para fazer a especificação, né? Então, por exemplo, aqui esse find by age, né, que seria parecido com aquele, né, que eu falei, que eu dei aqui no nosso exemplo, né? Então, vamos supor que fosse esse daqui, né? Find by name containing, certo? Vamos supor que fosse esse. Eu poderia adicionar, né, essa palavra-chave order by, né? E eu especificar a partir de que é para ele ordenar, tá? Então, eu poderia colocar, por exemplo, esse CPF, né? E depois colocar aqui, só para não ficar igual lá de cima, ia colocar order by, e eu poderia colocar nome, né, para que ele ordenasse de forma alfabética. Tá? Então, eu poderia fazer, né, esse método, né, então essa consulta, para que eu encontre, né, pelo CPF, certo? Nesse caso não ia dar muito certo, né, porque o CPF é único, né, mas vamos supor que fosse, né, um outro atributo qualquer que eu fosse encontrar através desse atributo e depois eu ordenasse, né, pelo nome, tá? Então eu poderia fazer isso também, tá? Note também uma palavra-chave de negação, né? Aquele containing, que como eu falei, né? Ele serve como se fosse o like, né? Quando você vai utilizar, né, com SQL, então você especifica para que de forma que ele não precise ser exatamente aquele valor, né? Mas que ele contenha aquele valor, então seja parecido, tá? Né? E tem essa outra aqui também, ignore case, né? Para você ignorar letras maiúsculas e minúsculas. Enfim, tem toda a documentação aqui, né? Caso você queira, né, fazer alguma query, né? Alguma consulta específica, né? Para esse seu contexto utilizando essas palavras-chave, tá? Então, facilita bastante, né, essa especificação, né, de consultas com o Find By do Spring Data JPA, tá? Mas vamos supor que você não queira, não que você não queira, né, mas que você precise fazer uma query, né, muito complexa que não fosse possível fazer utilizando essa estrutura, né, do Find By, por exemplo, certo? Então você poderia, né, utilizar, né, uma query SQL mesmo, né, ou utilizar, né, uma outra estrutura que você queira que fique mais simples, né, de você utilizar. Então, deixa eu só mostrar aqui um exemplo, certo? Onde você poderia fazer uma query nativa ou você poderia, né, utilizar, ou você poderia também utilizar a JPQL, né? Então, uma dessas duas opções, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como seria, certo? Então, aqui seria, né, uma query que você fosse utilizar, você poderia utilizar utilizando o JPQL, né? Então percebam que aqui ele tem, né, as características específicas. Não é tão restrito, né, quanto SQL, mas também não é tão simples como utilizar, né, essa estrutura com find by, né? Mas é possível, né? Então é só você colocar, né, qual é o método, né, que você quer. Normal, feito a gente voltou aqui. E aqui em cima eu coloco uma anotação carry, certo? E coloco no parâmetro, né? Qual é essa carry que você quer executar utilizando, né, JPQL, certo? Outra opção era a gente utilizar, né, uma carry nativa, né, em SQL, tá? Que ficaria parecido, né, com essa outra. A diferença é que aqui a gente teria que botar esse atributo aqui, native carry, eu vou colocar ela como true, certo? Então, percebam, né, que aqui a gente está, né, trabalhando, né, especificamente, né, com SQL, tá? Então, a diferença, né, basicamente é essa, você está trabalhando com uma sintaxe, né, ou outra, certo? E aí você vê qual a melhor forma, né, que você acha de fazer essa consulta, nessa query.
tá? Então, geralmente, quando a gente utiliza uma dessas duas opções, quando precisa fazer uma query, né, mais complexa, né, que não dê para fazer utilizando, né, esses métodos de find by disponíveis com o Spring Data JPA, tá? Então, você pode utilizar uma dessas duas estruturas, certo? Galera, só para registrar aqui que eu tinha esquecido de colocar aqui qual é o tipo, né, dessa classe, né? Então eu preciso colocar aqui qual é a classe que ela representa, que no caso seria aluno, e qual o tipo, né, do ID, né, dessa classe, né? No caso, vocês lembram que eu coloquei como long, né? Então, se eu não fizer isso, né, então não vai funcionar eu fazer essa utilização do JPA Repository, tá? Então, vamos lá, né, executar, né, a nossa aplicação para ver, né, se vai dar tudo certo. Beleza, né? Então tá tudo certo. Se a gente for no meu banco de dados, né? Então bora lá no banco de dados ver se ele gerou para mim as tabelas, né? Então percebo que aqui ela está assinada, né? O meu banco de dados Spring Data, né? Então vamos atualizar, refresh. Ó, percebam que ele criou a minha tabela aluno, certo? Então é justamente isso que o Hibernate faz, né? Então aqui ó, ele já especificou, né, todos os atributos da minha tabela, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Então não esqueçam, né, de colocar, né, depois que você colocar aqui, né, que ela herda, né, que a sua interface herda de JPA Repository, e você precisa dizer qual é essa classe que ela representa, né? Qual a entidade que ela representa, que esse repositório, né, ele vai acessar, né? Então, o tipo é aluno, certo? E qual é o tipo, né, de dado do ID dele, no caso é um long. Beleza, então não esqueçam de fazer isso, tá, Joia? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E é um ótimo ponto de partida, né? A gente tá trabalhando, né, com o Spring Data JPA. Então, facilita muito o trabalho, né, de estar acessando os dados da nossa aplicação, né, utilizando esse projeto do Spring, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos e até mais!